Olá pessoal, aqui é o professor Robério, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. Hoje vamos iniciar um novo assunto que é a Era Vargas. Vamos falar um pouco sobre esse período da história do Brasil, quem foi Vargas, o que ele fez, qual era a ideologia do Vargas e as políticas implementadas por ele. Então, antes de iniciar o vídeo propriamente dito, eu gostaria de pedir, por gentileza, para quem não for inscrito do canal, que se inscreva e ative o sino de notificações para que possa receber mais vídeos. Pois bem, pessoal, como citei a vocês, nós vamos trabalhar hoje sobre a história do Brasil, a história política, né? A história do Brasil República já. A gente viu lá que o Brasil vai iniciar a República em 1889. Depois a gente analisou o período entre guerras, a Primeira Guerra Mundial, depois o período entre guerras. Agora vamos compreender um pouco sobre a Era Vargas e depois chegaremos à Segunda Guerra Mundial. Então, primeiramente, vamos compreender a história do Brasil no período Vargas. Então, a Era Vargas vai acontecer de 1930 a 1945. É o período marcado pela liderança política de Getúlio Vargas. Então, esse período aí, basicamente de 15 anos. Então, o Getúlio ele vai ser o presidente que vai ficar mais no poder do Brasil, né? Então, ele vai ficar 15 anos no poder do Brasil. É o presidente que mais vai governar o Brasil, tanto por períodos democráticos como por períodos totalitários. Então, o Getúlio Vargas é essa figura que tinha o seu viés de ditador, tinha o seu viés democrático e utilizou das duas formas para governar o Brasil, né? Quando foi preciso impor o seu poder e impor a sua ditadura, ele assim o fez. Então, esse período de 1930 é chamado tanto de Revolução como também de golpe de 30, tanto de Revolução de 30 como de golpe de 30, né? As transformações políticas sociais do período, o crescimento da população urbana em relação à agrária, a importância da indústria na economia, a ampliação do poder dos empresários das cidades, os setores médios urbanos cresceram em número e conquistaram maior importância na vida política do país. Antes de mais nada, a gente tem que compreender que o Getúlio Vargas ele vai aplicar um golpe em São Paulo e em Minas Gerais. A presidência do Brasil era dividida entre São Paulo e Minas Gerais, ou seja, de 4 em 4 anos eles trocavam, revezavam o presidente e os outros estados do Brasil não tinham participação efetiva na política. O Getúlio Vargas era do Rio Grande do Sul e vai aplicar um golpe justamente em São Paulo e Minas e vai se tornar o presidente. Por isso que esse período muita gente considera como 1930 como período ou o período de golpe ou revolução. Então é trazido por alguns como revolução de 1930 e por outros como golpe de 1930. E assim o Getúlio Vargas chega ao poder, né? E esse primeiro período do Getúlio Vargas vai se dar com o crescimento da população urbana em relação à agrária, ou seja, as cidades vão preencher cada vez mais, as cidades vão ficar mais populosas, as pessoas vão mais em busca de empregos na cidade, vão sair do campo e vão procurar melhores condições de vida nas cidades. A importância da indústria na economia nacional, então o Vargas vai impor bastante políticas relacionadas ao crescimento industrial, ao crescimento fabril, que significa o crescimento das fábricas, e aí vai desenvolver a sua política de fato relacionada a isso. Então, pessoal, a ampliação do poder dos empresários é justamente o poder que o Vargas vai dar aos empresários para contratar, para movimentar o mercado e lembrando que os direitos trabalhistas eles não existiam ainda, então não existia férias, 13º salário, não existia salário maternidade, não existia férias remuneradas, não existia auxílio desemprego.
e a jornada de trabalho passava das 8 horas por dia. Então, era antes da CLT, da consolidação das leis trabalhistas, por isso que não se tinham grandes avanços com relação aos direitos dos trabalhadores. Então, esses direitos trabalhistas eles vão sendo conquistados pouco a pouco, através de revoltas, através de sindicatos dos trabalhadores, através de greves, muitas greves. Então, ao mesmo tempo que o Getúlio Vargas vai dar o poder aos donos das fábricas, os trabalhadores também vão se unificar cada vez mais. Sobretudo porque vinha de uma revolução russa de 1917, onde difundia os ideais comunistas, os ideais socialistas, que são os ideais da causa trabalhadora, do proletariado, dos trabalhadores assalariados, né? Os setores médios urbanos cresceram em número e conquistaram maior importância na vida política do país. Então, os outros partidos vão se desenvolvendo, sobretudo o Partido Comunista do Brasil. Partidos de esquerda vão se desenvolver cada vez mais dessa causa operária, vão nascer dessa causa operária, dessa causa dos trabalhadores, onde vão se unir, vão se unificar para conquistar cada vez mais espaço e para conquistar cada vez mais direitos dentro da sociedade. As fases do governo Vargas é o governo provisório de 1930, que é considerado como uma revolução ou como uma revolta. Aqui no slide de vocês estão vendo como revolução, mas poderia ser também como golpe, né? Revolta não, como golpe. A República Nova, de 1934, ou seja, eleição indireta. Quem elegeu Vargas foi o parlamento. O parlamento elege o Getúlio Vargas de forma indireta, ou seja, o povo não participa, a população não participa. Em 1937 tem outro golpe de Estado, onde o Getúlio Vargas vai fechar todas as assembleias, vai fechar todos os parlamentos e vai governar por decreto. Vai governar com mãos de ferro, ou seja, vai ser uma espécie de ditador, né? E o Estado Novo, em 1945, que é o período de redemocratização, onde de fato a democracia vai voltar. O governo provisório de 1930 a 1934, que é esse governo de Getúlio Vargas, primeiramente o governo que vai surgir através de um golpe de Estado, né, em 1930, é a suspensão, vai se caracterizar pela suspensão da Constituição Republicana de 1891, pelo fechamento dos órgãos do Poder Legislativo, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. Então, tudo é fechado e só governa uma pessoa, só governa o Getúlio Vargas. A indicação de interventores militares ligados ao tenentismo para chefiar os governos estaduais. Então, eles trocaram os governadores por interventores. Então, quando se dá um golpe militar, um golpe de Estado, eles retiram os políticos, prendem ou matam aqueles políticos que forem contrários ao processo do golpe e colocam militares como interventores. O objetivo era demonstrar a estrutura política da Primeira República baseada no poder dos coronéis e no poder também dos fazendeiros. Então, o Getúlio ele vai ser essa figura no primeiro momento, de 1930 a 1934, onde ele vai fechar praticamente tudo, né? Vai fechar todas as assembleias e vai governar com poderes absolutos. Aqui nós estamos vendo alguns cartazes, né? Paulistas, as armas, abaixo ditadura, para o bem de São Paulo. Isso aqui era praticamente políticas de São Paulo contra o Getúlio Vargas, né? Diminuindo a figura Getúlio Vargas, dizendo que ele era um ditador. Muita gente o chamava de ditador, outros o chamavam de grande pai da população brasileira. E ele vai ser essa figura controvérsia. A Revolução Constitucionalista de 1932. Vargas revelou-se centralizador e preocupado com a questão social, interessado em defender as riquezas nacionais. A oposição do PRP, assustada e desejosa de volta das práticas existentes na Primeira República, se alia ao Partido Democrático, pois estavam descontentes com a nomeação do interventor João Alberto Lins e Barros para o governo de São Paulo.
A oposição exigia a nomeação do interventor paulista e civil. Vargas cedeu à pressão e nomeou Pedro de Toledo, o que não silenciou a oposição. Exigiam também novas eleições para presidente e a convocação de uma Assembleia Constituinte, pois os ricos e fazendeiros ainda controlavam o sistema eleitoral fraudulento. Então, as pessoas, principalmente de São Paulo, eram quem criticavam cada vez mais o Getúlio Vargas e exigiam justamente isso, exigiam novas eleições para presidente, exigiam a Assembleia Constituinte, diziam que os ricos e os fazendeiros estavam governando a política através de fraudes. Em maio de 1932, os estudantes paulistas Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo morreram no confronto com a polícia numa manifestação pública contra o governo de Getúlio Vargas. Formou-se o MMDC com as siglas do nome dos estudantes, que se tornaram símbolo do movimento constitucionalista. No dia 9 de julho de 1932, a Revolução mobilizou armas e 30 mil homens de São Paulo para lutar contra o governo federal, para lutar contra o governo de Getúlio Vargas. Então, o principal estado que era contra o governo de Getúlio Vargas era São Paulo. Tanto é que vai se organizar e vai, em 1932, no dia 9 de julho, começar uma revolução que vai mobilizar 30 mil homens, justamente contra o governo centralizador de Getúlio Vargas. Indústrias paulistas contribuíram fabricando material de guerra, granada, máscara contra gases, lança-chamas e capacetes. As tropas paulistas, isoladas do resto do país, não receberam o apoio esperado dos outros estados. Somente o Mato Grosso acompanhou as tropas paulistas. Após 3 meses de luta, muitos mortos e feridos, os paulistas foram derrotados pelas tropas federais. Os paulistas obtiveram a vitória política, pois o governo federal procurou evitar dispor-se com a elite de um estado que tinha grande poder socioeconômico. Garantiu-se as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. O governo constitucional do Getúlio Vargas, em 1934 e 1937. Em 16 de julho de 1934 foi promulgada a nova Constituição, cujos principais pontos eram: eleição para poderes executivo e legislativo passam a ser por meio do voto secreto. As mulheres adquiriram direito ao voto. Analfabetos, mendigos, militares, até o posto de sargento e pessoas sem direitos políticos não podiam votar. Criação de uma justiça eleitoral para zelar das eleições. Direitos trabalhistas, instituição do salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas diárias, proibição do trabalho de menores de 14 anos, férias anuais remuneradas, indenização na demissão sem justa causa, nacionalismo econômico, proteção das riquezas naturais do país, como jazidas minerais e quedas d'água capazes de gerar energia. Essa Constituição estabelecia que o primeiro presidente seria eleito pelo voto indireto pelos membros da Assembleia Constituinte. Vargas saiu vitorioso, recebendo 175 votos contra 59 de Borges de Medeiros. Nesse período, ganha destaque na vida pública do país 2 grupos políticos com ideologias bastante diferentes, o integralismo e o aliancismo. O integralismo, qual era o símbolo do integralismo? O Brasil precisa de você. O principal nome do integralismo seria o Plínio Salgado. Então, o líder do integralismo é o Plínio Salgado. 1932, Plínio Salgado, intelectuais e políticos lançaram o Manifesto da Nação, expondo os princípios do integralismo. Era de inspiração nazi-fascista e criou-se a AIB, a Ação Integralista Brasileira. Então, o integralismo era fascista e era nazista, ele era de extrema direita, né? Então esses políticos, que eram chamados de integralistas, eles eram de extrema direita, ou seja, eles tinham ideias fascistas e ideias nazistas. Conquistou a simpatia de empresários, da parcela da classe média e parte dos oficiais das Forças Armadas. Então o integralismo vai
convencer uma boa parte da população que era de extrema direita, que era fascista e que era nazista, que se inspirava tanto em Adolf Hitler como em Benito Mussolini. Combatia o comunismo, pregava o nacionalismo extremo, a existência de um Estado centralizado e forte, a disciplina e hierarquia dentro da sociedade, a entrega do poder a um único chefe. Os integralistas eram submetidos a uma rígida disciplina, vestiam uniforme com camisetas verdes e desfilavam pelas ruas com tropas militares, gritando a saudação a Naue. Em tupi significa você é meu parente. Atacavam agressivamente os adversários das outras organizações políticas. Seu lema era Deus, Pátria e Família. Foram criados mais de 1.000 núcleos da AIB no Brasil, da Ação Integralista Brasileira. O aliancismo. O aliancismo, a Aliança Nacional Liberadora, a ANL, era uma corrente política contrária à AIB. Seus membros eram chamados alialistas. Reunia vários grupos de várias tendências, socialistas, anarquistas e comunistas. Seu programa político incluía a nacionalização das empresas estrangeiras, o não pagamento da dívida externa, reforma agrária, garantia de liberdades individuais. Seu lema era pão, terra e liberdade. Com seu crescimento, o governo Vargas, apoiado por conservadores, considerou a ANL ilegal em junho de 1935, ordenando a prisão de seus líderes, alegando estar planejando um golpe de Estado. Filinto Miller, chefe da polícia, acusava-os de serem controlados por perigosos comunistas e financiado por estrangeiros. Então, basicamente, o aliancismo, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, era comunista, socialista comunista, ou seja, de extrema esquerda. Já a AIB, a Ação Integralista Brasileira, era de extrema direita, nazista e fascista. Então esses dois vão guerrear entre si, e como Getúlio Vargas tinha um lado fascista, um lado nazista, ele vai, e um lado ditador, ele vai apoiar mais o integralismo e vai declarar a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, como comunista, né? Como sendo comunista e ilegal. Basicamente isso. Pois bem, pessoal, já chegamos a 18 minutos, vamos finalizar a aula de hoje por aqui. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre essa chegada de Getúlio Vargas ao poder, essa figura controvérsia, né, que vai subir ao poder em 1930 através de um golpe de Estado, que vai governar por decreto, vai ser uma espécie de ditador, depois vai passar por um período mais de democracia, onde ele vai ceder, vai fazer a Constituição, vai, de certa forma, aceitar e promulgar novas leis a favor dos trabalhadores, do voto das mulheres, do voto direto, do voto secreto, dos analfabetos, enfim, a jornada de trabalho reduzida para 8 horas, salário mínimo, 13º e outras questões. Então, o Vargas, ele foi uma figura muito controversa, e a partir da próxima aula nós vamos continuar analisando tudo isso que aconteceu nessa era Vargas, né, que vai de 1930 a 1945, 15 anos de Getúlio Vargas, alternando poder absoluto, poder de ditadura com poder democrático. Então ele vai ser essas duas coisas. Ele vai conseguir nesses 15 anos ser ditador e ser democrata. Então, na próxima aula a gente vai continuar analisando a história do Brasil nesse período Vargas. Um abraço e até a próxima aula.